Olá, queridos, eu sou Samuel Coelho, responsável pelo Ministério de Adolescentes da nossa amada Igreja Presbiteriana de Curitiba. E para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande poder estar aqui ministrando essa aula de Escola Bíblica Dominical à distância. É uma responsabilidade muito grande, mas é uma alegria que enche o meu coração de poder estar estudando um pouco mais a Palavra de Deus, poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado ao coração, poder meditar um pouquinho. E por isso eu agradeço ao presbítero Carlos Alberto Júnior que me convidou para estar aqui ministrando essa aula hoje, e também a todos os coordenadores da Escola Bíblica Dominical, que esse tempo de aula seja um tempo abençoador, que esse tempo seja um tempo não simplesmente para nós ouvirmos um pouco mais, para nós participarmos daquilo que a igreja tem promovido de forma online, mas muito mais do que isso. Eu clamo a Deus para que o Espírito Santo de Deus possa usar esse vídeo, possa usar esse áudio, possa usar a palavra dele que vai ser dita aqui para ministrar o seu coração, para abençoar a sua vida, para que você saia mesmo desse tempo de ouvir a aula da Escola Dominical aqui, mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais consciente de quem é o nosso Deus, daquilo que ele tem feito e que isso possa ser bênção na nossa vida. Amém, queridos? Então, eu queria que nós começássemos orando e colocando o nosso coração diante de Deus para que Ele opere todas essas coisas durante esse tempo de aula. Vamos orar? Pai querido, eterno Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, colocamos, Deus, a nossa mente, colocamos, Deus, o nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas emoções, tudo que nós somos e tudo que nós temos, subservientes à Tua vontade, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor edifique a Tua igreja, para que o Senhor fortifique o Teu povo nesse tempo tão atribulado, Deus, que vivemos, para que o Senhor encontre o nosso coração dobrado diante de Ti e que o Senhor fale conosco. Eu clamo mesmo, Deus, para que aonde este vídeo de aula de escola dominical chegar, possa abençoar vidas, que o Senhor use como instrumento de graça, como o Senhor use como instrumento de bênção sobre a vida daqueles que precisam ouvir essa palavra, e que o Senhor acalente o nosso coração, Deus, o coração que está desesperado, o coração que está atribulado, que o Senhor, Deus, possa trazer a paz, que o Senhor possa usar esse tempo de escola bíblica, não só para nutrir a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso conhecimento sobre as coisas do Senhor, mas muito mais do que isso, para encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração com o Teu Evangelho, com o Teu Espírito Santo. É isso que nós oramos, Deus, e já agradecemos de antemão, porque sabemos que enquanto nós pedimos, o Senhor já opera, o Senhor já faz, e o Senhor há de falar conosco. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos, pedimos e agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, a aula de hoje, essa aula, ela tem esse título de Deus acima da crise. E, invariavelmente, nós vamos concordar, independente de qual classe social você faz parte, independente de em qual estado, de qual país você mora, de como foi a sua criação, independente do seu nível social, independente, muitas vezes até, independente do partido político que você se vê mais favorável, mais simpatizante, vamos dizer assim, independente de qualquer coisa. É ponto pacífico que nós, ao olharmos para a nossa condição mundial hoje, nós vivemos uma crise, né? Seja essa crise no ramo da saúde, na área da saúde, seja essa crise uma crise financeira, uma crise econômica. No nosso país nós vivemos também uma crise política, né? Tudo virou ideológico, virou partidário. Nós podemos dizer que nós vivemos um tempo em conjunto aí de uma crise emocional, gente que talvez por ter que lidar com as famílias dentro de casa, todo mundo vivendo muito próximo, teve um tempo de atrito, um tempo de dificuldade. O ponto é que nós vivemos em crise. E ainda que você não percebesse, ou ainda que nós não estivéssemos vivendo nesse tempo de crise de forma tão em conjunto, assim, tão pandêmica, né, como tem sido essa questão do Covid-19, a verdade é que nós passamos por crise nas nossas vidas. Nós não podemos ser compactuantes do jargão
tenho Cristo e não tenho crise, porque isso não é uma verdade. Nós vamos ver ao longo do Evangelho que o próprio Cristo foi perseguido. Nós vemos Paulo falando muitas vezes que nós somos agraciados de participar daquilo que Cristo conquistou por nós, não só das coisas boas, mas de sofrermos junto com Ele aquilo que Ele sofreu. E nós vamos até citar um desses textos que estão aqui. Mas o fato é que nós vivemos hoje em meio a uma crise. E eu vou confessar para vocês, queridos, que quando essa onda do coronavírus começou, quando estava na China e começou a morrer gente, começou a passar bastante nos noticiários, a minha filha do meio, a Beatriz, ela toda vez que passava uma notícia, ela ficava com medo, ai, o coronavírus, o coronavírus. E aquilo na minha cabeça estava tão distante, assim, não, tá lá na China. Eu falava para ela, fica tranquila, né, fica calma. Mas não era nem porque, assim, olha, Deus está no controle, não, era porque, assim, estava muito longe, está lá na China, fica tranquilo, não tem nada acontecendo, né? E é interessante como isso nos surpreendeu, né? Até quando a gente entrou no tempo de quarentena, no primeiro momento, lá em março, pensei assim, vai ser uma coisa de 15 dias, daqui a pouco volta. E cá nós estamos já no segundo semestre do ano de 2020 e já com tantas certezas de tantos órgãos e de tantas coisas que muito provavelmente nem voltam a funcionar neste ano, né? Como as escolas, por exemplo, talvez muitas delas ou todas não voltarão a funcionar ainda em 2020. Mas o que a crise faz conosco, queridos? Todas essas crises, tudo que a gente passa, seja ela no campo da saúde, no campo emocional, no campo financeiro, toda e qualquer crise que sobrevém para nós, ela nos abala e ela vai nos abalar, porque ela ataca algo para nós que é, sem dúvida nenhuma, um lugar de prioridade na nossa vida e no nosso coração, que é a nossa segurança. Para pensar um pouquinho. Ter segurança em nossas vidas é, sem dúvida nenhuma, algo prioritário. Se você parar para meditar um pouquinho acerca da sua vida, se nós pararmos para meditar um pouco acerca da nossa vida, nós vamos ver que muitas vezes nós somos impelidos a buscar coisas na nossa vida que nos tragam um sentimento de segurança, de descanso, de conforto. Opa, aqui eu posso me alojar, aqui eu posso descansar. Não é verdade? Eu quero que o meu filho ou eu mesmo quero estudar uma faculdade, tal curso, porque isso aqui me dá uma profissão que me traz talvez uma renda interessante, que me faz me sentir mais seguro a buscar um emprego, a constituir uma família, né? A gente busca bens materiais que nos cercam de uma certa segurança, que a gente se sente seguro com aquilo, a gente planeja a nossa vida de forma que a gente venha se sentir seguro, seja nos relacionamentos, né? A gente busca um relacionamento em que a gente se sinta seguro, um casamento, né? Nós buscamos também uma casa, nós queremos viver de forma segura, né, cada vez mais, e segurança está sim num lugar de prioridade no nosso coração. E a crise ela vem abalar justamente isso. Ela nos põe em xeque na nossa segurança, ela nos faz nós nos sentirmos inseguros. E eu não estou aqui querendo desconstruir o pensamento de segurança, eu estou fazendo essa introdução para nós pensarmos um pouquinho sobre o Deus que está acima da crise, porque, de fato, as Escrituras mostram que para Deus a segurança é algo, sim, importante. Nós vamos ver que as Escrituras e as coisas que Deus faz é para trazer certa segurança ao homem, de fato. A segurança que vale a pena. A segurança que é, de fato, estar seguro. Porque buscar segurança em relacionamentos, buscar segurança em posses financeiras, buscar segurança em status social, buscar segurança em uma profissão, um emprego, tudo isso é efêmero, tudo isso vai acabar, tudo isso muda e nós estamos sendo prova disso agora pela crise que nós estamos passando. Mas a Bíblia nos mostra que a segurança para Deus ela é algo importante, mas ela não está alicerçada nessas coisas que eu comentei aqui. Ela se alicerça em outras coisas. E lá em Isaías, capítulo 46, o versículo 9 e o versículo 10, o profeta, né, sendo boca de Deus ali, falando um pouco acerca do próprio Deus, diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, e olha o que diz o texto, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olha o que Deus fala
pela boca do profeta, que ele é o único Deus, que não há outro semelhante a ele, e que o conselho dele permanecerá de pé, e ele fará toda a vontade dele, queridos. A segurança do cristão é reconhecer essa verdade de Isaías e entender tudo que está por trás disso, para que nós possamos afirmar, como o autor de Hebreus afirma: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Queridos, nós queremos ter segurança na nossa vida e a crise abala a segurança. Mas existe um Deus que nos mostra que a segurança é importante, mas está em outras coisas que não essas coisas que nós citamos aqui, que é um Deus que está acima da crise. Então, para nós meditarmos nesse tema da aula de hoje, sobre o Deus que está acima da crise, eu queria que ao longo da aula nós respondêssemos 3 perguntas. A primeira delas é: quem é esse Deus acima da crise? Parece uma pergunta óbvia, queridos, mas bem na verdade nós estamos cheios de jargões evangélicos, vamos dizer assim, de jargões eclesiásticos de dentro da igreja sobre quem Deus é. Nós cantamos sobre quem Deus é, mas na prática, muitas vezes, principalmente quando a crise vem sobre nós, quando o mar parece ser meio revolto à nossa volta, nós tendemos a esquecer um pouco de quem Deus é nos seus detalhes e começamos a pensar algumas coisas a respeito de Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus que está lá em Isaías, dizendo que ele vai permanecer com o conselho de pé, que ele fará toda a vontade dele. E eu queria então aqui, para responder essa pergunta de quem é esse Deus acima da crise, eu queria refutar alguns pensamentos a respeito de Deus. Os 2 primeiros é bem simples, eu tenho certeza que você conhece isso aqui e que você não pensa isso a respeito de Deus. Mas como esse vídeo vai para muita gente, eu vou citá-los aqui. O primeiro deles se chama panteísmo. E eu não precisa a gente ficar se apegando aos nomes, aos detalhes aqui. Mas o panteísmo, ele é uma linha de pensamento a respeito de Deus que confunde Criador com criatura. Ou seja, ele começa a achar que Deus está na criatura e é a criatura. É aquele ser, aquela pessoa que abraça a árvore e fala assim: eu estou abraçando Deus. Eu fico 1 hora de manhã, todos os dias, abraçado com a árvore, porque quando eu abraço a árvore eu estou sentindo Deus. É aquela pessoa que fala assim: não mata aquela barata, não mata aquele inseto, porque Deus está ali, Deus é aquilo, Deus está no rio, Deus é o rio. E confunde Criador com criatura. E a Bíblia é muito clara em distinguir que a criação de Deus aponta para Deus, ela revela a glória de Deus, mas ela não é Deus. Né? Criador e criatura são coisas diferentes. Uma outra linha que também é muito comum fora da igreja, em pessoas que talvez do nosso convívio diário, seja na vizinhança ou no trabalho, é aquela ideia abstrata de Deus. Ah, Deus não é uma pessoa, Deus é um ideal elevado. É uma visão meio mística. Né? Deus é o auge da bondade, ele é o auge do amor. É o auge das coisas boas e ele se torna um misticismo. Né? Tudo que é bom é Deus e tal, vira uma ideia abstrata, fica um negócio meio solto no ar. Isso também não é o Deus da Bíblia, não é esse Deus que nós vemos ali. Agora eu vou entrar em outras 2 que começam a ficar mais próximas do que a gente pensa, mas também elas não estão corretas. Uma delas é o deísmo. O que é o deísmo, Samuel? O deísmo é aquele pensamento a respeito de Deus que crê que Deus criou o universo, que Deus criou todas as coisas, que Deus fez tudo de uma forma tão bem arquitetada, que Deus é um grande arquiteto, que ele colocou o universo para funcionar, colocou as leis naturais, é uma linha meio naturalista, e agora ele saiu de cena e ele está só observando. Né? O universo ele funciona com as leis que Deus criou, mas está tudo no automático. E Deus está observando, e o homem está vivendo do jeito que quer. O homem foi entregue aos seus próprios juízos para fazer tudo do jeito que ele quer, e Deus está observando, ele é só um grande arquiteto disso tudo, e talvez ele virá no final, vai julgar também, né, um supremo juiz, mas ele não interfere. Ele é um Deus que ele não age, ele não é um Deus pessoal, ele é um Deus que criou e saiu. Não adianta você ir orar dentro do seu quarto que Deus não está ouvindo, não vai agir, não vai interferir. Esse aí também talvez é fácil de refutar. Mas tem esse outro agora, queridos, que eu vou falar, que eu queria que você prestasse bem atenção, porque essa linha agora é uma linha que muitas pessoas dentro da igreja pensam a respeito de Deus, que eu e você talvez somos tentados a pensar quando a crise vem, quando a dificuldade vem, quando parece que Deus não está respondendo às nossas orações.
mas que ela na verdade é uma erva daninha dentro da igreja, que ela não apresenta o Deus bíblico, que ela não apresenta o Deus que nós lemos aqui em Isaías, ou o Deus que nós lemos aqui em Hebreus também, que se chama teísmo aberto. O que significa o teísmo aberto? O teísmo aberto é a linha de pensamento a respeito de Deus, que entende que o nosso Deus é um Deus criador, entende que o nosso Deus é um Deus pessoal, ele se relaciona, porém, ele é um Deus que deu a sua vontade para você fazer como quiser, e ele é finito, porque ele está aguardando ver o que você faz para ele reagir. Ele se torna um Deus reagidor. Ele é aquela linha de pensamento que fala assim, poxa, olha só, Deus tinha tanta coisa preparada para você, mas ele tinha uma vontade que você fizesse isso, ele tinha uma vontade perfeita para a sua vida, para o seu caminho, mas você não quis, você não foi, você frustrou Deus. Olha só, Deus se tornou um ser frustrado, ele não conseguiu operar a vontade dele porque eu não quis. Eu falei, não, Deus quer isso, mas eu não quero, então eu não vou fazer, eu não vou ser subserviente, eu não vou obedecer e tal, e eu me revolto por algum motivo. Eu não cumpro a vontade de Deus e Deus se torna um Deus finito, um Deus que está ele tem a vontade dele, mas ele está subserviente à vontade da criatura. Ele se torna um Deus reagidor. Queridos, isso é um perigo dentro da igreja, porque eu já vi, inclusive, de outras denominações, muitas vezes pastores de púlpito falando isso, falando assim que Deus ele age pela ação e reação. O que você faz, ele reage. É como se Deus tivesse um plano A, um plano B, um plano C, e você falhou no plano A, então ele tem que fazer o B. Ele está sempre arrumando a confusão que os seres humanos fazem. E aí, para justificar muitas vezes o mal que há no mundo, essas pessoas vão falar assim, não, mas é por isso aí, ó, você que fez, Deus não tem nada a ver com isso. E tal. E calma que nós vamos chegar lá, mas esse também não é o nosso Deus. O Deus que nós cremos, que é o Deus bíblico, que é o Deus da doutrina reformada, é um Deus que ele é pessoal, que ele se relaciona com a sua criação íntima e pessoalmente, expressando cuidado, expressando amor. Não se trata apenas de um grande arquiteto que desenhou tudo, ou de um supremo juiz, ou ainda de um ser superior que atende à nossa necessidade religiosa, mas ele é um Deus de amor, ele é um Deus pessoal, ele ouve, ele responde, porém ele é soberano, ele tem a sua vontade, ele vai exercer a sua vontade, né? E assim, como eu falei aqui, a natureza ela pode glorificar a Deus, ela aponta para Deus, né? O salmista fala isso, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, né? E as suas palavras até os confins do mundo. Então a natureza, né, a criação aponta para esse Deus, mas muito mais do que isso, muito mais do que a criação apontar para esse Deus, ele também se relaciona. O autor de Hebreus também começa a sua carta dizendo isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus é o Criador, mas Ele também é o sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Deus não é aquele cara que criou o universo, o mundo, botou para funcionar e está de longe. E Ele também não é aquele que fica esperando ver o que você faz, mas Ele sustenta todos os seres humanos, Ele sustenta todas as coisas e nada acontece exceto por meio dele e pela sua própria vontade. Veja, quando Paulo, naquele episódio lá em Atos capítulo 17, quando ele entra no Areópago dos gregos e tem lá o Deus desconhecido e ele está pregando o evangelho, ele está falando sobre quem é esse Deus, ele fala isso, ele fala assim, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, não tem falta de governança de Deus sobre o mundo. A vontade dele será feita. Lembra de Isaías que nós lemos no começo? Né? O meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. Então este é o nosso Deus, queridos. O nosso Deus é, então, soberano. O Deus do teísmo aberto não é um Deus soberano, é um Deus que está subserviente à vontade da sua criatura. Nós temos vontade, Deus nos colocou isso no nosso coração e eu vou falar um pouco disso aqui, mas Ele não está subserviente à nossa vontade. Ele vai fazer a vontade dele. Ele já fez a vontade dele, é eterna a sua vontade. Isso que significa que o nosso Deus é soberano. E muitas vezes nós cantamos na igreja que o nosso Deus é soberano, nós falamos sobre a soberania de Deus, mas quando a crise vem, nós esquecemos que o Deus acima da crise é um Deus soberano. É um Deus que faz toda a sua vontade. É um Deus que controla, sustenta, que criou todas as coisas. Nada que existe está independente de Deus, mas é sustentado pelo próprio Deus. E nós muitas vezes
esquecemos disso e começamos a ser tentados a pensar, poxa, parece que Deus esqueceu de mim, será que Deus não está me vendo? Será que Deus... eu tinha isso para mim e eu perdi, agora eu não tenho mais e tal, né? Nós esquecemos isso. E talvez você pode indagar assim, ok, Samuel, então tá, então eu já entendi que Deus é de fato soberano, que Ele é um Deus relacional, que Ele está não só presente no universo, mas Ele está também controlando todas as coisas. Mas como que Ele faz isso então? Como que Ele controla? Como que Ele age? Como Ele é soberano sobre todas essas coisas? Como Ele é soberano sobre a crise? E aí é a segunda pergunta que nós vamos responder na nossa aula. Como que esse Deus age? Nós já vimos quem é esse Deus, que é o Deus que está acima da crise. Mas como que o Deus que está acima da crise age? Como que Ele faz as coisas? Se Ele não faz subserviente à minha vontade, como que Ele age? Como é que Ele faz isso? Entender como Deus age tem tudo a ver com o conceito de segurança que nós encontramos na Escritura. Entender como que Ele faz as coisas tem tudo a ver com onde nós depositamos a nossa segurança e o nosso coração. Nós vamos verificar que se Deus não está sujeito ao que acontece no tempo presente, até porque Ele não está sujeito ao tempo, né? Se Deus não está sujeito ao que acontece no tempo, nem sujeito à minha vontade para reagir a nada, é porque a vontade dele já está decretada na eternidade. Deus age dessa forma, queridos. Na teologia nós dizemos que Deus age através dos seus decretos. E os decretos de Deus nada mais são do que o seu eterno propósito, baseado na sua própria vontade, que tem como propósito final a sua própria glória, e isso jamais vai se alterar. Em linhas gerais é isso. Eu vou repetir, olha só. O propósito de Deus, os decretos de Deus, em resumo, eles são o eterno propósito de Deus, baseados na sua vontade, que tem como propósito final a sua própria glória, e isso jamais se altera. Nós podemos dizer que a vontade de Deus, que é o eterno propósito dele, são atos sábios, livres e santos do conselho da sua própria vontade, pelos quais desde toda a eternidade, Ele, o próprio Deus, para a sua própria glória, pré-ordenou imutavelmente tudo o que acontece no tempo. Tudo o que acontece está debaixo da vontade de Deus, do decreto de Deus, da soberania de Deus. Nada sai ao seu controle. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: nele digo, presta atenção, Paulo falando à igreja de Éfeso, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o quê? Segundo o que Deus já viu, a presciência, Ele viu, Ele sabia e Ele predestinou? Não. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas para todas as pessoas. Esses são os decretos de Deus. Todas as coisas, aquilo que é o eterno propósito de Deus para que a gente cumpra a vontade dele. Esses atos que são sábios, ou seja, que está em perfeita harmonia com a perfeita sabedoria de Deus. Ou seja, Deus age de forma correta, age de forma santa para alcançar os propósitos santos. É livre porque não é uma reação, não é um ato que Deus foi compelido a agir daquela forma, né? Deus, eu determino que o Senhor faça isso. Aí Deus se comove, né? E muda de ideia, e muda a mão dele. Não acontece isso, queridos. É um ato santo porque o seu propósito está em perfeita harmonia com a sua santidade, né? Eu já falei isso aqui. E por isso Deus não pode ser confundido como o autor do pecado. E é um ato eterno, porque está fora do tempo. Foi muito antes da fundação do mundo. Deus não está pensando a vontade dele agora. Deus não está mudando a vontade dele. Não está, o futuro não está em aberto assim, sem que Deus saiba o que vai acontecer. Mas ele já predeterminou todas as coisas. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas é difícil entender isso em alguns aspectos. Né? Como que eu posso pensar isso que a gente falou aqui, que Deus pré-ordenou tudo o que acontece no tempo, está debaixo da vontade de Deus, que nada está independente de Deus. Né? A gente fala que Deus é soberano, a gente canta isso dentro da igreja, mas na hora que a gente para meditar um pouquinho sobre essa soberania de Deus e chega nesse aspecto, nesse ponto de que tudo que acontece no tempo está pré-ordenado, a gente dá um entrave mental, né? A gente fala, como que é isso? Né? Será que
Poxa, porque tem tanta coisa difícil aí de engolir, tanta coisa ruim, tanta coisa complicada, né? E nós vamos entender, queridos, que a vontade de Deus, os decretos de Deus, eles são insondáveis. Eles não são plenamente compreensíveis para o homem. A gente tem que tirar a pretensão de que a gente tem como explicar tudo o que acontece. Não que a gente tem que cair num conformismo, né? Muitos aí são negligentes com as coisas, negligentes com a palavra de Deus, negligentes com a obediência à lei de Deus, com as coisas que nós devemos servir a Deus e fazer para glorificar. E aí quando o mal acontece, quando aquilo que é natural a nossa negligência acontece e nos acomete de algo ruim, a gente cai num conformismo falando, era a vontade de Deus. É como aquele estudante para o vestibular que deseja entrar na faculdade, que deseja fazer um curso na universidade, não estuda, não passa no vestibular e fala, era a vontade de Deus que eu não passasse. Isso é conformismo, isso é dar uma desculpa, né, para a nossa negligência, para a nossa hipocrisia, para a nossa mediocridade na vida cristã, muitas vezes. Mas ainda que nós não sejamos negligentes, ainda que nós não sejamos hipócritas, ainda que nós não sejamos medíocres na nossa vida diária com Deus, pode acontecer de a gente não entender o porquê certas coisas acontecem. O porquê que muitas vezes a vontade de Deus não condiz com a nossa vontade, que muitas vezes parece ser boa, né? E Paulo fala isso aos romanos. No capítulo 11 ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. São insondáveis, a profundidade da riqueza. Quem que foi o conselheiro de Deus? Jó, quando começa a questionar muito Deus, a gente vê isso lá, né? Quando ele começa a questionar, dá a impressão, quando a gente lê assim, que é um capítulo inteiro de Jó desabafando diante de Deus, dá a impressão que Deus está assim, né? Deixando Deus Jó falar. Fala, Jó, fala tudo que você tem para falar. E na hora que ele termina, a primeira coisa que Deus fala para ele é o seguinte, olha, onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Né? Onde é que você estava? Quem é você? Né? É como se Deus estivesse falando isso. Né? E aqui Paulo vem falar isso, né, para nós. Quem que conhece a mente de Deus? Quem que foi o conselheiro dele? Quem que pode esquadrinhar os pensamentos de Deus, o coração de Deus? Eles são insondáveis, queridos. É uma profundidade da riqueza que muitas vezes nós não vamos entender. Então nós não vamos ter a resposta para todas as coisas. Mas o fato é que o Deus da Bíblia, ele é soberano sobre todas as coisas e ele age por meio da sua vontade. E nada muda isso, porque ela é perfeita. Porque pense bem, se Deus mudasse a vontade dele, é porque a vontade dele muitas vezes não era perfeita. Quando nós mudamos de ideia, é porque a gente ponderou sobre aquilo que a gente tinha para fazer e a gente concluiu que talvez não fosse muito bom. Talvez você que é pai e que é mãe, você já passou por isso. Você deu uma ordem, foi duro com seu filho e naquela hora você fala, poxa, parece que eu estou pegando pesado. Aí você demove um pouquinho e fala, opa, não, vamos mudar e tal. Se Deus fizer isso, ele não é soberano. Se Deus fizer isso, ele não é perfeito, ele reconsidera a vontade dele. E isso não é bom. E aí você pode estar pensando um monte de coisa. Não, na Bíblia, no Antigo Testamento, calma, que nós vamos chegar lá. Eu não quero me alongar muito, essa aula já está com quase meia hora. Eu sei que está um assunto um pouco talvez pesado, mas nós vamos chegar lá, porque Deus não faz isso, ele não muda de ideia. Mas e aonde está dizendo na Bíblia que Deus se arrependeu lá? Ele não é que Deus se arrependeu, mas Deus se entristeceu profundamente. A tradução, ela não é fiel. Mas nós vemos que Deus age de forma que é inescrutável, que é profunda, que a gente não consegue entender. Até mesmo sobre os sofrimentos de Jesus, Deus estava soberano naquele ato. Atos capítulo 4 diz assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? É a primeira vez que a gente assiste, eu era bem mais novo, esse filme já é um filme antigo. A gente assiste, parece que é uma carnificina, né? Um derramamento de sangue. Né? E eu imagino que o Mel Gibson foi o diretor daquele filme, ele fez isso para a gente sentir mesmo a profundidade do sofrimento de Jesus. Ele tentou aproximar isso de nós, eu acredito. Muitos não gostam, e aqui eu não estou fazendo uma apologia para gostar ou não do filme.
Mas o que eu queria chamar a sua atenção é para que nós meditarmos que tudo aquilo ali foi pré-ordenado e pré-determinado pela mão do próprio Deus. Né? Todos os sofrimentos de Jesus, você pode estar pensando, nossa, que crueldade, mas a gente vai ver no final disso aqui, dessa aula, que isso foi um ato de graça de Deus, na verdade, de amor, de redenção, mas está tudo debaixo da mão de Deus, do decreto dele, da vontade eterna dele, e a gente vê, né, esse texto de Atos mostra que até o sofrimento de Jesus foi tudo que a mão e o propósito de Deus predeterminaram na eternidade. E os decretos de Deus jamais mudam, como eu falei aqui. Salmos 33 vai dizer, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ele não muda de ideia, como eu citei aqui, o Pai falando. Mas aí você pode estar pensando, como eu já falei aqui algumas vezes, mas será que Deus está no controle quando eu peco? Será que quando eu peco, aquilo ali não era a minha vontade, eu estou tentando lutar contra esse pecado, mas de vez em quando a ira vem e eu falo que não devia, né? E aí eu estou caindo nesse pecado mesmo, ou quando as coisas ruins acontecem, será que Deus está no controle nessa hora? Cadê a vontade de Deus nessa hora, né? Ou mais do que isso, será que Deus pré-ordenou tudo que acontece no tempo? Já que você falou isso, será que Ele pré-ordenou que eu pecasse? Né? Quando acontece algo do tipo como essa pandemia aí, o coronavírus, será que isso está debaixo da vontade de Deus? Sem dúvida, queridos, que o coronavírus está debaixo da vontade de Deus, e sem dúvida que, inclusive, quando você peca, você não saiu debaixo da mão de Deus em momento algum. Então, até mesmo os atos pecaminosos dos homens estão debaixo dos decretos de Deus. Opa, Samuel, calma aí, agora ficou complicado, agora que eu já anotei um monte de pergunta para te fazer no Zoom. Vou te encher na sabatina lá. Que história é essa? Como assim? Você está querendo dizer que é Deus quem faz a gente pecar? Não, de forma alguma. Deus não tenta ninguém a pecar. Ele não é o autor do pecado e ele não é responsável pelo pecado. Deus não fez o pecado, não é o autor do pecado, ele não conduz ninguém ao pecado, ele não se responsabiliza porque ele não é responsável pelo pecado. E as escrituras dizem isso. Fala lá em Tiago capítulo 1, verso 13, vai dizer assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Apesar de Deus não ser o autor do pecado e nem responsável por ele, Deus, por vezes, permite que as pessoas sejam conduzidas pelos seus próprios desígnios. Deus, muitas vezes, queridos, quando nós somos teimosos, quando nós estamos sendo inflexíveis, quando nós estamos sendo cabeça dura, quando na caminhada cristã, no processo de santificação, a gente tem sido meio intransigente, meio, não, isso aqui eu não largo, isso aqui é meu jeito, não, isso aqui eu não consigo deixar nas mãos de Deus, e a gente luta e a gente mantém alguns pecadinhos de estimação aí no coração, ou pecadões, seja quais forem. Quando a gente faz muito isso, muitas vezes, Deus permite que você caminhe no seu próprio caminho. Deus permite que você caminhe no seu próprio juízo. E quando Deus permite isso, muitas vezes nós caímos em pecado. Eu vou ler aqui um texto que está em Atos, capítulo 14, onde está falando sobre o povo judeu, Paulo falando a respeito do povo judeu. Eu vou ler do versículo 15 ao 17, mas o destaque está no 16. Presta atenção. Diz assim, senhores, por que fazeis isto? Paulo falando. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Verso 16. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus permitiu que todos os povos andassem pelos seus próprios desígnios. Nós vamos ler no Antigo Testamento tantas vezes que o povo profanava o templo. Sobrava, parecia que só o profeta lá para falar, parecia que não tinha mais ninguém. Eu imagino que nesse tempo, queridos, além de ser um tempo assim, por exemplo, como Joel, como a gente lê no livro de Joel, que tinha crise econômica, tinha crise na saúde, tinha crise financeira, tinha tudo, tinha nuvem de gafanhoto, tinha tudo acontecendo. Além de tudo isso, hoje a gente tem a igreja online, pelo menos que a gente vê os nossos irmãos, a gente se reúne no Zoom, a gente vê um ou outro, a gente conversa. Mas naquele tempo eu imagino que para alguns parecia que a igreja tinha sumido, né? Porque os povos estavam entregues aos seus próprios desígnios. E Deus faz isso, a gente viu no texto que Deus faz isso. Ele é como um pai, né? Você também que é pai e mãe talvez já experimentou disso, que tem aquele filho que está querendo pôr a mão ali. Filho, não põe a mão que ali é quente.
Se você colocar a mão ali, a mão queima. A sua mão vai queimar. Ah, não, mas eu quero. Aí que não, a sua mão vai queimar. A sua mão vai queimar. Até a hora que você fala assim, deixa o menininho botar o dedo lá. Deixa. Aí põe o dedo, pai, queimou, tá queimando. Pois é, meu filho, eu falei que ia queimar. Agora vamos tratar da sua mão e você nunca mais vai pôr a mão lá. Deus não é o autor do pecado, Ele não é responsável pelo pecado, mas algumas vezes Ele permite que o seu povo que está sendo intransigente, cabeça dura, a igreja muitas vezes, eu, você, que a gente está sendo cabeça dura, Ele permite que você caminhe no seu próprio juízo por um tempo ou por uma determinada situação. Porém, apesar dele reter a graça que muitas vezes nos impede de pecar e entregar o homem à sua própria natureza, Ele limita esse pecado. Né? Ele vai cumprir a vontade dele no seu povo. Ele não vai deixar você pecar para sempre. Deus, quando mandou o povo para o exílio babilônico, Ele não manteve o povo para sempre no exílio. O povo podia pensar isso que eu falei aqui agora há pouco, pronto, agora acabou a igreja, acabou a promessa da herança davídica, né, que vai vir um Messias do povo, libertar, já era, o nosso povo está assolado, viramos escravos, estamos aqui acorrentados, indo para a Babilônia. Estamos perdidos, mudaram os nossos nomes, mudaram a nossa religião. A gente não pode se encontrar, a gente não pode estar junto em culto, a gente não pode oferecer os sacrifícios, que é mais ou menos o que a gente está vivendo nesse tempo de pandemia. A gente não pode se juntar, a gente não pode fazer ceia, né? A gente não pode batizar os novos convertidos, as crianças que nascem, né? Porque nós não estamos juntos em comunhão. Poxa, cadê? Perdeu a esperança. Tal. Não, Deus não deixa no cativeiro para sempre. Deus não permite que essa situação se estenda para sempre, mas Ele alcança os seus propósitos divinos. Ele alcança aquilo que está debaixo da vontade dEle. E aqui eu me lembro do episódio com José do Egito, né? E também o profeta Isaías que nós lemos, que o conselho do Senhor permanecerá de pé e que Ele fará a sua vontade. E Ele alcança os seus propósitos divinos. Lá em Gênesis a gente vai ver a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi tido como morto, os irmãos falaram que ele tinha morrido para o pai, os irmãos não gostavam dele, foi vendido como um escravo, ele começa a trabalhar na casa do chefe da guarda, quando as coisas parecem estar melhorando, ele é falsamente acusado, ele deveria morrer, mas ele foi para a prisão por misericórdia daquele chefe da guarda que acreditava nele, ele é esquecido na prisão, né? Até por aqueles que ele ajudou, passa anos lá, depois ele vai, ele é lembrado em um determinado momento do tempo, ele se torna vice-governador do Egito, né? E ele começa a administrar as coisas do Egito, e quando tudo aquilo que Deus deu para ele de visão começa a acontecer, ele reencontra os irmãos, e no momento em que ele reencontra os irmãos, ele fala assim, olha, vocês intentaram aquilo lá para o mal, mas Deus intentou para o bem. Né? E é interessante porque algumas versões trazem assim, mas Deus tornou em bem. E todos os comentaristas que eu leio falam assim, é péssimo. Infelizmente a nossa Almeida atualizada traduz assim, né? Aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus tornou em bem. Mas na verdade o termo original que está dizendo ali é Deus intentou. A estratégia de Deus foi para o bem. Deus não perdeu o controle, Deus não teve que converter a ação de vocês em bem, mas Ele tinha um propósito que foi alcançado, queridos. Então nós já meditamos aqui quem é esse Deus, como Ele age através de seus decretos. E eu queria falar a última pergunta assim, então, e como que Deus executa a sua vontade? Né? Como que Ele põe em prática isso? Como é que Ele faz funcionar todo o decreto que Ele fez na eternidade? Esse Deus que Ele é criador, que Ele é sustentador, Ele não é só o criador que criou e ficou, mas Ele é o sustentador, Ele é o governador, Ele é relacional, Ele está perto e Ele mantém todas as coisas. Como Ele coloca em prática toda a vontade que Ele decretou na eternidade. Ele executa essa sua vontade por duas formas. A primeira delas é nas obras da criação. O que isso quer dizer? Quer dizer que nada que foi criado está independente de Deus. Jesus fala isso, né? Em João capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, meu Pai trabalha até agora. Ou seja, todas as coisas que Deus criou não se bastam. Elas dependem do próprio Deus para funcionar. Elas dependem do próprio Deus para existir. Eu e você, nós estamos aqui respirando, tendo vida, podendo estar meditando esse tempo aqui na palavra, porque Deus tem nos sustentado assim. Porque Deus sustenta exatamente esse oxigênio que acabou de entrar pelas nossas narinas e que nos mantém vivos nesse momento. E além das obras da criação, Ele executa a sua vontade através da sua providência. E aqui eu queria que a gente meditasse um pouquinho nisso, porque isso aqui tem tudo a ver
com aquilo que eu falei no começo sobre nós termos segurança. Entender a doutrina, querido, da providência de Deus é a forma de nós respondermos a essa questão sobre aonde está a nossa segurança, de buscarmos a nossa segurança. Entendemos sobre esse Deus que está acima da crise, ele é um Deus que age, que ele revela a sua vontade através da sua providência divina. E o que nós queremos dizer sobre providência divina? E aqui eu vou lançar a mão de alguns dos nossos instrumentos de fé, como eu já fiz aqui na aula, só não citei, que revelam sobre o nosso entendimento reformado. Um dos nossos instrumentos de fé da Igreja Reformada vai dizer que o que nós queremos dizer com providência de Deus é o poder total e onipresente de Deus. Né? É o poder total e onipresente de Deus que, por assim dizer, com a sua mão ele sustenta e governa os céus, a terra e todas as criaturas, de modo que a erva e a grama, a chuva e a seca, os anos frutíferos e os anos estéreis, a carne e a bebida, a saúde e a enfermidade, as riquezas e a pobreza, e sim, todas as outras coisas não acontecem por acaso, mas por sua mão paterna. Isso é a providência de Deus, é o poder de Deus para fazer todas essas coisas. A providência de Deus, ela é tão intrínseca na criação, ela está tão presente que ela cuida dos menores detalhes de tudo o que acontece. E como que a gente vê isso, queridos? É interessante, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Jesus está falando com os discípulos e ele vai e ele fala que ele está enviando como ovelhas que vão para o meio de lobos, né? E ele faz algumas admoestações e depois ele começa a dar alguns estímulos. E ele começa dizendo assim que o discípulo ele não está acima do seu Senhor. E ele começa a mostrar isso dizendo assim, olha, o que ele quer dizer com isso é o seguinte: se o Senhor, que é o próprio Cristo, foi perseguido, e ele fala isso num dos versículos lá, ele fala assim, eu mesmo fui chamado de Beelzebu, Jesus fala. Se não me engano é versículo 25, Mateus 10, 25. Né? Ele fala assim, se eu mesmo fui chamado de Beelzebu, fui perseguido, os discípulos também vão ser. O discípulo não está acima do seu Senhor, ele vai ser perseguido. Né? As coisas vão acontecer. E ele está falando isso para estimular os discípulos dele. Ele está falando, vos enviei como ovelhas no meio de lobos, e aí ele começa a falar isso para estimular. E ele vai dizendo assim, no entanto, não temais ao homem. Não temais aos homens, mas temais a Deus, porque é Deus quem está controlando todas as coisas. Né? E aí é interessante porque quando ele começa a falar sobre isso, ele dá um exemplo. Ele diz o seguinte, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Jesus fala para os discípulos que estão indo como ovelhas para o meio de lobos, que vão sofrer perseguição, que vão sofrer injúrias, e Jesus está deixando isso claro. Ele fala assim, não temam nada dessas coisas, porque nenhum pardal cai do céu sem o consentimento de Deus. Deus está tão no controle, a providência dele é tão nos detalhes, que até os fios de cabelo da cabeça de vocês, Deus sabe todos, e vocês valem mais do que o passarinho. Se nem o passarinho cai do céu, se nem o passarinho ele pode morrer, não pode acontecer nada com o passarinho, com nada da criação, sem que não seja do consentimento de Deus. Imagine vocês, imagine os discípulos, imagine o povo de Deus, que Deus conhece todos os fios da cabeça, sabe quantos fios tem. Ele está dizendo o seguinte, queridos, com esse ensino de Jesus e entendendo como Deus executa suas coisas, como que é este Deus acima da crise, eu entendo que não existe, na realidade, algo como o acaso. Né? Existia uma música popular aí, há uns anos atrás, de uma banda de rock brasileira, que falava isso, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas, na verdade, não existe esse tal acaso. Jesus está deixando claro isso. Não existe acidente, não existe sorte. Nós temos a mania, muitas vezes, de quando alguém vai fazer uma prova, de quando alguém vai fazer um vestibular, de quando alguém vai para uma entrevista de emprego, vai falar assim, boa sorte, meu irmão, deu tudo certo lá e tal. Mas, na verdade, não existe essa tal sorte, não existe esse acaso, porque os próprios cabelos das suas cabeças estão todos contados. Jesus incentiva os discípulos aqui dizendo assim, ainda que haja perseguição e perigos, tudo ao seu redor está nas mãos de Deus, está tudo no controle de Deus. A providência de Deus é esse poder onipresente, natural de Deus, como eu falei aqui, que é na chuva e é na seca, é na saúde, é na enfermidade, em todos os mínimos detalhes. E até mesmo nos livres atos dos homens.
Eu citei aqui os Atos dos irmãos de José. José falando, Deus me enviou diante de vós, né, para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. José, depois de ter sofrido com a rejeição dos próprios irmãos, de ter sofrido como ser escravo, ter sofrido injustiça, ter sofrido de ter ficado preso injustamente, estar diante daqueles que o colocaram naquela situação, ele poder olhar para a providência divina e falar assim, não foi vocês que me mandaram para cá. Não foram vocês que me colocaram aqui, mas foi Deus que colocou. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus pela sua providência, pelos seus atos livres, até os atos que os homens nem sabem que estão fazendo. Deus está conduzindo, é a grande mão de Deus conduzindo a sua eterna vontade. Até como eu disse aqui, nem os atos pecaminosos dos homens saem debaixo dessa vontade, né? Atos também vai falando sobre Jesus, aquilo que Jesus sofreu, diz assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Até aquilo que fizeram com Cristo, até os atos pecaminosos dos homens. Queridos, qual é a vantagem de nós sabermos tudo isso? Qual é as vantagens de nós sabermos que Deus criou todas as coisas mediante a sua providência e que Ele sustenta todas essas coisas? Ora, em primeiro lugar é para que nós tenhamos paciência na adversidade. Nós estamos passando por uma crise, como eu falei aqui no início dessa aula. E para que nós possamos ter paciência para passar pela crise, seja ela qual for. Talvez você está vivendo outras crises dentro da crise. Hoje fica fácil de falar dessa crise geral, mas bem da verdade é que cada um tem vivido a crise à sua maneira. Uns têm sentido menos a da saúde, talvez o coronavírus não chegou tão próximo, outros têm sentido menos a da economia, talvez de onde tira-se o sustento não se abalou, mas bem da verdade é que eu e você passamos por crise, né? E esses momentos de adversidade, esses momentos de luta, esses momentos em que o mar parece revolto, em que parece que o barco vai virar, em que parece que a gente perde os controles, e parece aquele tempo em que parece que não tem onde nós lançarmos mão mais para alcançarmos segurança, nós confiarmos, né? E termos paciência nesse tempo de adversidade. Querido, se você é como eu, que gosta de ter as coisas de certa forma no controle, é muito difícil a gente passar por um tempo em que Deus prova isso no nosso coração. Eu já passei por uma situação na minha vida, há não muito tempo atrás, em que eu senti que os planos que eu tinha feito não ocorreram como eu imaginava, e eu me sentia assim, sem recursos. Eu falava assim, Deus, e agora? Parece que só a graça de Deus agora é o que nos resta. Mas na verdade Deus permite que a gente passe por isso para lembrar que em todo o tempo é só a graça e a providência dele. E é muito difícil passar por isso. Mas é sabendo desse tipo de coisa, confiando nesse Deus que está acima de toda a crise, que é um Deus providente nos detalhes, sobre os atos livres dos homens, aqueles que não conhecem a Deus, que fazem mal muitas vezes para você, sobre até mesmo aqueles que pecam, aquele pecado que muitas vezes que está perto de você e que te prejudicou, ou talvez nos mínimos detalhes, em tudo isso há a providência divina, e sabemos disso nos traz paciência para passarmos pelo tempo da adversidade. Conhecer isso da providência de Deus, saber isso sobre esse Deus que está acima da crise, deve nos ajudar também a termos gratidão no tempo de prosperidade. Se nós temos, ainda que haja uma crise pandêmica em todo mundo, se como eu falei aqui, talvez você não foi afetado no campo da saúde, você não foi afetado no campo financeiro, talvez a sua vida emocional está boa, você tem vivido talvez um tempo de bonança, um tempo de oásis, um tempo de tranquilidade, um tempo gostoso diante de Deus, um tempo de paz. De fato, agradeça e tenha ideia de que esse tempo de prosperidade também vem das mãos do Senhor. Também cabe a Ele, também é mérito dele, e não mérito da nossa inteligência, não mérito da força do nosso braço. Mas entender sobre a providência de Deus é ter então a paciência na adversidade, ter gratidão na prosperidade e entender que todas as coisas que nos sobrevenham, nós devemos depositar diante de Deus, que é um Pai fiel, e é onde nós devemos depositar a nossa confiança, confiando de que nada pode nos separar do amor de Deus, visto que todas as criaturas estão de tal maneira em sua mão, que sem a vontade divina, elas não podem nem mesmo se mexer. Olha que bênção conhecer isso, não é mesmo, queridos?
esse é o Deus que está acima de toda crise. Essa é a verdadeira segurança na nossa vida. Deus está no controle e não irá se frustrar na sua boa, perfeita e agradável vontade. Para encerrar, eu queria só lembrar uma história com vocês aqui, uma história bíblica, que muitas vezes nós passamos desapercebido. É uma história que é contada lá no capítulo 15 de Gênesis. E para contextualizar um pouquinho, o capítulo 15 de Gênesis, Deus está reafirmando com Abraão sobre a sua descendência, sobre o herdeiro que vai vir na vida de Abraão, que Abraão será um pai de muitas gerações, que Deus está constituindo um povo através de Abraão. Abraão, quando está sendo narrado o capítulo de Gênesis, ele já quis lançar mão do recurso dele para resolver isso, então ele já se deitou com Agar, ele já teve Ismael, e Deus está nesse episódio ali no capítulo 15 falando para ele assim, olha, Abraão, não é desse aí a herança, não é a partir desse que eu estou construindo um povo. Né? E aí Deus fala para Abraão assim, Abraão, sai da sua tenda. Abraão sai, Deus chama a atenção para as estrelas que estavam no céu e fala assim, olha quão incontáveis são as estrelas no céu. Assim como você não consegue contar as estrelas do céu, assim será a sua geração, será a sua herança, será o povo que eu vou constituir através da sua descendência, Abraão. E a Bíblia nos conta no capítulo 15 de Gênesis que Abraão creu em Deus ali, que ali foi imputado por justiça. Que ele ter tido fé em Deus e ele ter crido naquilo justificou Abraão. Ele creu na promessa do Cristo, em outras palavras. Mas, queridos, apesar disso, Abraão continuou com dúvidas. Ele começa a perguntar como é que eu vou saber a herança da terra e tal. E é muito interessante porque no versículo 9 em diante, e aí é a parte que talvez a gente não lembra tão corriqueiramente, não é a parte tão popular da história. A partir do versículo 9 do capítulo 15, a resposta de Deus para Abraão, de quando ele vai saber, é uma coisa estranha. Porque Abraão pergunta no versículo assim, Senhor, como que eu saberei que eu hei de possuí-la? Falando da terra, né? E a resposta de Deus é assim, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, pega uma rola e um pombinho, mata todos eles, corta ao meio, coloca cada um de um lado. Ele vai explicando, Abraão perguntou como é que ele ia saber e Deus começa a falar isso. Pega esses animais, corta no meio. E queridos, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, a gente vê que o que Deus está fazendo é que ele está instruindo a Abraão usar uma estrutura pactual que o Oriente Próximo naquela época fazia de forma muito comum. Era um acordo entre suzerandos, que eles falam, que era geralmente daquele que era uma autoridade com um vassalo. Se eles tinham que fazer um pacto, se eles tinham que fazer uma aliança, um acordo, era como se eles estivessem assinando um contrato. Veja bem, presta atenção na história. Deus chamou Abraão, olhou, mostrou, falou assim, olha, o jeito que você tentou resolver não é o jeito certo. Eu vou cumprir a promessa que eu estou falando para você, você não vai contar as estrelas. Abraão assim, não vai conseguir contar a descendência. Abraão creu no coração, foi imputado por justiça, mas ele ainda tinha dúvidas. Ele falou, Senhor, mas e como que eu vou saber? E aí Deus começa a estruturar um contrato ali com Abraão. Ele começa a estruturar essa estrutura de pacto com Abraão, que consistia em colocar esses animais novos, que eles eram sacrificados, cortados ao meio, colocado cada metade de frente para a outra, abria-se como um caminho no meio. E a forma como aquele povo no Oriente fazia esses acordos era que as pessoas que estavam assinando aquele contrato, elas passavam no meio desses animais mortos, os dois juntos, como uma forma de cortar a aliança. Aquilo tinha um significado da seguinte forma, se eu não cumprir o que eu estou falando, eu quero que a maldição que matou esses animais aqui caiam sobre mim, ou seja, que eu seja morto como esses animais aqui ao redor também estão. Deus fala para Abraão montar isso, e no versículo 17 e 18, a palavra de Deus diz assim que Abraão pega no sono, Abraão não passa no meio da aliança. O versículo 17 e 18 vai contar assim que posto o sol era densas trevas, ou seja, eles estavam já de noite, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou no meio daqueles pedaços. Queridos, a palavra de Gênesis, através da pena de Moisés, através da escrita de Moisés, está nos contando que Deus montou uma estrutura de pacto com Abraão, apesar de já ter prometido, já ter falado, já ter colocado todas as garantias diante de Abraão.
ele coloca aquilo ali, ele sela com a própria vida dele, e Abraão não precisa passar no meio, porque Abraão não tinha condições de cumprir. Deus está mostrando ali que é Ele quem faz todas as coisas, que é Ele quem sela a aliança dele com o povo dele, que é Ele quem se submete à maldição de não cumprir. Se eu não cumprir, olha o paradoxo que é isso. Deus está falando assim, se eu não cumprir o que eu estou falando, que a minha existência acabe. Que eu morra, como se Deus estivesse falando isso, assim, que eu seja punido. Eu assumo, eu me responsabilizo, né, por cumprir essa promessa até o final e levar sobre mim mesmo todas as maldições da quebra dessa promessa. E é interessante que alguns comentaristas vão dizer que nisso já tem um proto-evangelho, ou seja, muito antes de Jesus, Deus já está mostrando que é Ele quem vai cumprir, que é Ele quem vai morrer no nosso lugar, que é Ele quem vai dar a vida dele no nosso lugar. E de fato Abraão não passa na aliança, mas é Jesus, o Deus encarnado, que vem e que paga o meu preço, o preço pela minha dívida e pela sua dívida. É Ele quem faz tudo, é Ele quem sustenta todas as coisas. Esse é o Deus que está acima da crise, o Deus que ainda que com todas as promessas, ainda que falando tudo, ainda que com a sua palavra, Ele nos dá um contrato, uma garantia, uma herança. Ele coloca assim, olha, eu que estou cumprindo isso aqui, eu dependo de mim mesmo para cumprir isso aqui, e através de Jesus, Ele vem e acalma a pior de todas as tempestades, que era a condenação eterna, que era nós não sermos redimidos diante de Deus. Queridos, então não há crise que esse Deus não resolva, porque a maior de todas as crises Ele já resolveu, que era a nossa inimizade com Deus, como Paulo fala. Paulo fala que nós éramos inimigos de Deus, que nós tínhamos inimizade com Ele, mas Ele resolveu isso. Então não há crise que possa vir, que surpreenda Deus. O nosso Deus não é um Deus que se surpreende, o nosso Deus não é um Deus que se assusta no trono, mas Ele é um Deus que concretiza a sua vontade, que o conselho dele permanece de pé, que ele vai fazer a vontade dele, que tudo está debaixo do decreto dele, da vontade nos mínimos detalhes, o cabelo da nossa cabeça, e ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele faz. Queridos, então não há aquilo que possa tirar a nossa segurança. Ainda que nós sejamos acometidos pelo mal, ainda que nós passemos pela crise, porque nós vamos passar. Jesus estimula os discípulos dizendo assim, queridos, se eu fui chamado de Beelzebul, se eu fui injuriado, se eu fui perseguido, se aconteceu isso comigo, e nós vemos isso vai acontecer com vocês. Nós vamos passar por crises, nós vamos passar por dificuldades, ainda que não seja do coronavírus, ainda que essa crise não nos alcance. É fato que nós estamos num mundo e que está suscetível a isso, e o próprio Cristo passou por isso. E nós devemos se sentir agraciados por passar por isso, mas crendo na providência de Deus, em como Deus age, quem é esse Deus acima da crise, nós podemos descansar nele. Eu me lembro aqui de que no dia em que Jó perdeu os seus 10 filhos, no dia em que Jó teve a notícia de que todos os filhos dele tinham morrido, ele diz o seguinte, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó está falando assim, olha, eu não tinha nada e eu vou voltar sem nada. Está tudo nas mãos de Deus. Ele deu, Ele tira. Ele é o Deus da providência. Confiar na providência de Deus é ter essa certeza, é ter esse descanso. Ontem mesmo o pastor Felipe Fontes, que é um pastor presbiteriano também, ele tweetou o seguinte, eu queria ler o tweet dele porque eu achei fantástico, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele diz assim, ontem antes de dormir minha filha perguntou preocupada, papai, você tem certeza que o coronavírus vai passar? Eu respirei fundo, olhei para ela e respondi, tenho não, minha filha. A única certeza que tenho é que Deus nos ama sem coronavírus ou com coronavírus. E ela dormiu. E essa é a nossa paz, queridos. Esse é o Deus acima da crise. Que o nosso Deus possa consolar o seu coração, possa encher de alegria, possa encher de ânimo e de esperança, sabendo que nenhum fio da nossa cabeça sai debaixo do cuidado e da providência dele nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa estar presente nesse domingo às 17 horas na nossa sala de Zoom para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema, tá bom? Deus abençoe.